Olá, olá, bom dia. Bom dia, Alessandro. Bem-vindos aí a mais um Viva Drops, nosso devocional diário, onde nós estamos agora estudando o livro de Atos. Estamos hoje no capítulo 18. Ontem nós conseguimos finalizar o 17. Então hoje começamos o 18, do comecinho mesmo. E vamos caminhando. A partir de agora, faltam 10 capítulos para nós finalizarmos Atos, e depois nós vamos fazer uma pesquisa aí com o pessoal do Instagram, né, do Clubhouse. Bom dia, Cris, do Clubhouse. Não tem como muito fazer essa pesquisa, mas vamos fazer aí através da página do Viva no Instagram, uma pesquisa para ver qual o próximo livro que nós vamos estudar, ou um tema, enfim, vamos pensar em algo bacana aí para a gente continuar esses estudos, ou se nós voltamos para o padrão anterior, que não tinha um tema específico, né? Era mais liberado, né? Era o que Deus falava ali no dia, a gente e falava. Vamos só esperar esse minutinho inicial para nós começarmos. Pronto, 11 horas, vamos lá. Começar orando então. Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Pai, nós te agradecemos por cada vida aqui que está aqui essa manhã, Pai, nessa live, Senhor, que está aqui conosco no Clubhouse também. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença se manifeste agora ainda mais na vida de cada um, Pai. Que o Senhor encha eles, Pai, com mais fome, com mais sede da Tua presença. Que o Senhor coloque neles, Pai, uma sede, uma fome, Pai, que nada nem ninguém possa saciar, a não ser a Tua presença. Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, para que o Senhor nos dê agora um entendimento da Tua palavra, Pai. Para que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, receber algo novo essa manhã. Nós queremos aprender com a vida desses homens cheios do Espírito Santo que mudaram a história do mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita a entender o que eles tinham para que nós possamos caminhar, traçar os mesmos caminhos, Pai, e continuar aquela obra que começou lá em Atos. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá. Então, começamos, como eu falei, hoje em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Começar lendo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas, né? Então, antes, como nós lemos ontem, Paulo estava em Atenas, pregando aos atenienses, e agora ele está saindo de Atenas. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Bom dia, Olga. Bom dia, mãe. Eram fabricantes de tendas. Então, uma coisa interessante que eu estava lendo aqui sobre essa questão do fabricante de tendas é que não necessariamente essa palavra no original, fabricante de tendas, era realmente fabricar tendas, mas era alguém que trabalhava com couro, trabalhava com esse tipo de material. Então não necessariamente era literal fazer as tendas, mas era trabalhar com couro, que também tinha... Bom dia, Neisa. Que também tinham as tendas, né? Também era um desses trabalhos de couro que eles faziam. Verso 4 agora. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, mais uma vez, Paulo se usando dessa estratégia de ir para as sinagogas
aproveitando que ali era o lugar onde já se debatia sobre lei, sobre os profetas, as pessoas já confessavam a sua fé, mesmo que ainda perdida nos ritos religiosos, mas ainda assim Paulo usava dessa técnica. Mais uma vez, então, em Corinto, Paulo faz de novo isso. Verso 5: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Bom dia, tia Ruth. Bom dia, Jô. Então, outra coisa interessante nós vemos aqui, algo interessante é que depois que Silas e Timóteo chegaram, porque eles tinham ficado para trás na Macedônia, e Paulo foi caminhando mais à frente sozinho ali, agora que Silas e Timóteo chegaram ali em Corinto, estão com Paulo, Paulo decidiu simplesmente colocar todo o seu esforço na pregação do evangelho. Então é interessante nós vemos essa mudança no comportamento de Paulo e entender que, ok, antes eu precisava suprir as minhas necessidades, então Paulo não estava só pregando o evangelho, mas estava também construindo as suas tendas, suprindo as suas necessidades materiais, porque Paulo em momento nenhum colocou esse peso sobre os coríntios de pedir para eles que eles os sustentassem. Então Paulo começou a criar suas tendas, mas quando agora Timóteo e Silas chegam, ele foca somente na palavra. Então que o estudo que eu fiz era que provavelmente Silas e Timóteo agora o ajudavam, tinham vindo como oferta da igreja da Macedônia para entregar a Paulo. O texto não relata isso, mas os historiadores, o pessoal que vai um pouco mais a fundo além da palavra, vai estudar os historiadores da época, os textos da época, que não são os textos bíblicos, ok? Nós temos confiança total nos textos bíblicos, mas nesses outros são textos que nós não acreditamos que tem necessariamente o direcionamento do Espírito Santo, como nós acreditamos que a palavra de Deus, a Bíblia, tem, mas a gente usa alguns fatos desse, lógico, sobre a luz da Bíblia. Então alguns deles acreditam que agora que na Macedônia, quando eles chegaram da Macedônia, eles trouxeram uma oferta e também ajudavam Paulo com essa parte do sustento. Verso 6: opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo, o que Paulo faz agora? Ele está ali pregando nas sinagogas, que era onde estavam os judeus, e eles não estão aceitando a mensagem como sempre. Alguns aceitam, mas a maioria não aceita e começa a fazer o que? Perseguição, começa a levantar o ânimo do povo para que o povo comece a perseguir eles. E o que acontece ali naquele momento é que Paulo sacode a sua roupa, sacode as suas vestes. O que isso normalmente quer dizer é a mesma coisa do que tirar a sandália, né, a poeira dos pés, né, bater a poeira dos seus pés, é dizer praticamente que você não tem mais parte com aquelas pessoas, nem com aquela cidade que você está inserido, né? Então o que acontece ali naquele momento agora, Paulo está virando para os judeus, sacudindo as suas roupas, tirando o pó das suas roupas para falar assim: olha, eu não tenho mais parte nenhuma com vocês e nem com a cultura de vocês aqui. E o interessante de ver isso é que esse gesto de sacudir as poeiras dos pés ou das suas roupas era algo que normalmente os judeus faziam com os gentios. Era tipo, olha, nós não temos parte com vocês. Sacudiam a poeira e falavam, era esse o significado, mas era normalmente dos judeus para os gentios. E agora Paulo fazendo isso para os próprios judeus, é interessante mostrar para ele que ele está querendo, o interessante é que ele está mostrando para eles, que eles não necessariamente, não é simplesmente o título de judeu que o vai fazer ter parte no reino, mas é aceitar a mensagem do reino que te faz literalmente ser parte dele. Então Paulo está virando para os próprios judeus, aqueles que acreditavam que faziam totalmente parte do reino, que nada nem ninguém podia tirar eles de lá, que eles são os filhos da promessa e etc. Paulo está fazendo o que eles faziam para os gentios, dizendo, olha, vocês não fazem parte, sacudindo a poeira aqui. Paulo agora está fazendo para eles. Então Paulo está tirando o foco do título de que somos o povo escolhido, porque somos judeus, para dizer o povo escolhido de Deus agora não é mais simplesmente judeus, mas são aqueles que aceitam a mensagem. Está abrangendo essa
essa ideia de quem seria o povo escolhido. Ele agora fala que o povo escolhido vai muito além do que a simples nomenclatura de ser judeu, essa identidade de ser judeu. Verso 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para casa. E aí ele fala, né, que ele vai para os gentios agora. Então a gente vê mais uma vez outra coisa que Paulo sempre está fazendo, que é seguindo ordens da igreja, né? Seguindo ordens que a igreja deixou para eles, que é o quê? E o próprio Jesus falou primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então Paulo sempre tem essa vontade de seguir essa direção de não, primeiro a mensagem é para os judeus, depois é para os gentios. Então ele tenta, quando ele não é aceito por eles, ele vai para os gentios. Bom dia, Geisa, perdão se eu errei o nome. Então Paulo saiu da sinagoga, verso 7 agora, e foi para a casa de Tício justo, que era temente a Deus e que morava no lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então nós vemos mais uma vez alguém de alta influência sendo levado por Paulo a acreditar na mensagem da cruz. Agora é Crispo, o próprio chefe da sinagoga. Gente, o chefe da sinagoga normalmente eram os caras que eram mais ligados à lei. Eram os judeus mais vidrados na lei, porque para eles se tornarem chefes da sinagoga, eles tinham que ser totalmente tementes a Deus, lógico, mas entender de toda a lei, seguir toda a lei. Eram as pessoas mais presas a essa religiosidade, eram os chefes da sinagoga. E esse Crispo, que era o chefe da sinagoga, ele aceita, ele creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Então agora nós vemos mais uma vez Paulo ganhando uma pessoa de influência. Nós vamos ver isso, já vimos algumas vezes e vamos continuar vendo como que Paulo tinha esse favor de Deus de alcançar com a sua mensagem pessoas de influência na sociedade, como nós falamos antes, porque ele entendia que essas pessoas, quando aceitavam a mensagem da cruz, agora, por serem pessoas de influência, tinham essa mensagem agora era mais dissipada, ela tinha uma influência agora. Uma coisa é uma pessoa que não é muito conhecida falando, olha, então eu ouvi uma mensagem e essa mensagem falava sobre isso e isso. Quem aí acredita no que eu estou falando? Se essa pessoa não tem influência, provavelmente as pessoas vão falar, tá bom, ok, beleza. Bom dia, Miguel. Bom dia. Não sei, é um perfil aqui no Instagram, quero mais. Bom dia, quem tá aí com esse perfil, não sei quem é. Gente, só para explicar, a gente tá no Insta e no Clubhouse ao mesmo tempo, ok? Então, se eu falar uns nomes aí diferentes, você não tá vendo ninguém, é que eu não tô doido não, é porque às vezes tá no Clubhouse, às vezes tá no Instagram. Então Paulo entendia muito isso, por isso que muitas das vezes o foco de Paulo era ir para esses lugares de influência, porque quando ele alcançava essas pessoas, ele entendia que a mensagem seria mais dissipada, de uma maneira mais poderosa e mais ativa. Verso 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Então Paulo agora tem uma visão, Deus fala para ele, olha, não tenha medo, ninguém vai te ferir. E o interessante nós vemos nessa parte aqui que ele vai falar, porque tenho muita gente nesta cidade. Eu quando li a primeira vez esse texto, a primeira imagem que eu tive foi, eu tenho muita gente na cidade, pessoas que já eram tementes a Deus, pessoas que já faziam parte do povo de Deus. Então, olha, eu tenho muita gente nessa cidade. Mas quando eu fui estudar mais a fundo isso aqui, na verdade, quando ele fala eu tenho muita gente nessa cidade, ele não está referindo aos que já aceitaram, mas aos que vão aceitar. Então o que ele está dizendo é, Paulo, não tenha medo, continue pregando, eu não vou deixar que nada aconteça com você, porque tem muitas pessoas que eu ainda quero alcançar nessa cidade. Ele já está vendo, Deus já na sua onisciência, que é saber de todas as coisas, Deus não está preso ao tempo como nós estamos presos ao tempo, então ele já conhece o nosso futuro, não só o futuro de todas as pessoas. Então ele está dizendo a Paulo, eu preciso que você não tenha medo, eu preciso que você pregue corajosamente a palavra, porque tem muitas pessoas nessa cidade que precisam ouvir essa mensagem, a quais Deus já está falando para ele, porque eu tenho muita gente, já coloca como se fossem o seu povo. Né? E quando a gente sabe que Deus fala do povo dele, antigamente referindo ao povo de Israel, né? Que é os judeus, como eu falei, hoje já é o povo de Deus, são aqueles que creem, não são aqueles somente que têm a titularidade de ser judeu, de vir da descendência de Israel.
Agora nós sabemos que a descendência foi abrangida para aqueles que acreditam na mensagem da cruz. Então ele está falando, Paulo, fica aí. Então interessante é nós vemos duas promessas que Deus dá para Paulo. A primeira promessa que ele vai dar para Paulo é que ele não vai ser ferido. Então Paulo agora começa a sua pregação. E nós sabemos que a vida de Paulo é uma loucura. Paulo é perseguido em todos os lugares que ele vai. Até por isso que ele não consegue ficar nem muito tempo nas cidades que ele está indo. Então o que acontece é que sempre ele está sendo perseguido, sempre pessoas, ao ponto de pessoas irem de uma cidade a outra. Ele pregou numa cidade, daqui a um pouco aquelas pessoas escutam que ele está em outra cidade, elas saem da cidade anterior para ir na cidade que Paulo está só para perseguir ele. Né? Um zelo de perseguição absurda. Então nós vemos isso e nós vemos agora Deus confortando o coração dele. Paulo, é como se ele falasse, eu sei que o teu ministério é marcado por perseguição, mas eu quero te dizer que nessa cidade nada vai acontecer com você. Então Paulo tem essa promessa, e a promessa de que o seu ministério seria o quê? Frutífero. Porque se Deus está falando que ele tem muitas pessoas nessa cidade, é porque ele já está dizendo, Paulo, prega porque as pessoas só precisam ouvir, porque elas já são minhas. Então é interessante nós vermos, e eu não creio que nesse momento Deus esteja falando de predestinação, como alguns acreditam, que alguns são predestinados a ser salvos e outros são predestinados a ir para o inferno, ou enfim. Eu acredito na presciência de Deus, que é a onisciência de Deus em ação. É Deus por ser fora do tempo, atemporal, não morar no nosso tempo, não habitar no nosso tempo. Também habita no nosso tempo, né? Mas ele habita num lugar atemporal, que é o Kairos. Nós habitamos no Cronos, que é o tempo do relógio, um dia com 24 horas. Ele habita no Kairos, que é um tempo que não... para ele, presente, passado e futuro é tudo igual. Ele pode estar lá no passado, ele pode estar no presente, ele pode estar no futuro, tudo ao mesmo tempo. Então ele, nessa onisciência, já sabia, essas pessoas vão aceitar a minha mensagem. Então é interessante ver que Paulo tem essas duas certezas, de segurança e de efetividade na sua mensagem do Evangelho. Então nós podemos orar e pedir, né, a Deus pela mesma visão. Deus, que o Senhor, toda vez que eu sair para pregar o Evangelho, que eu sair para compartilhar Jesus com alguém, que eu possa ter a mesma visão que Paulo teve, dizendo, olha, tem muitas pessoas nesse lugar que são minhas, porque quando nós entrarmos naquele lugar, nós já temos uma certeza de que aquelas pessoas já pertencem a Jesus, elas só precisam agora seguir esse caminho, e nós somos esse instrumento na vida dela. Então, né, vamos fazer a mesma oração. Deus, se revela a mim como o Senhor se revelou a Paulo. Né? Seria tão bom ter uma visão como essa, né? Toda vez que a gente fosse compartilhar de Jesus, já saber que temos essa efetividade. Olha, fica tranquilo, primeiro que você não vai ser ferido, e segundo que tem muitas pessoas aí que já são minhas. Verso... Onde nós estávamos? No 11. Assim Paulo, verso 11 agora, assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Bom dia, Ingrid. E o interessante nós vemos é que esse é uma das viagens que Paulo fica mais tempo na cidade. Paulo fica 1 ano e meio, como eu falei antes. Normalmente Paulo não conseguia ficar muito tempo nas cidades por causa da perseguição. Toda vez que ele entrava, ele era extremamente perseguido. A sua palavra era eles tentavam contradizer a palavra de Paulo, perseguiam Paulo ao ponto de querer matar Paulo, muitas das vezes mesmo. Lembra daquela vez que ele foi apedrejado ao ponto de jogaram ele para fora da cidade achando que ele estava morto? Era esse o tipo de perseguição que ele vivia. Mas nesse lugar, por causa dessa palavra de conforto que Deus deu para ele, de segurança e de efetividade na mensagem do Evangelho, Paulo ficou 1 ano e meio ensinando as pessoas ali em Corinto. E nós vemos que é por isso que a cidade de Corinto, depois nós vamos ver nas cartas, 1 e 2 Coríntios, que são cartas enviadas a essa igreja, porque ela se torna uma igreja que chegou ao ponto de receber 2 cartas no Novo Testamento, uma igreja que tem lógico, os seus problemas, mas se torna uma igreja de relevância, uma igreja onde Paulo constrói uma grande igreja ali. Então ele ficou 1 ano e meio lá, né? Verso 11, verso 12 agora. Deixa eu ver quais são. Ok. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então agora mais uma vez, eles perseguindo, e muitas das vezes o que eles faziam era isso. Por inveja, nós já vemos diversos textos que eles sempre tocam nessa palavra inveja, eles vão levar
até o procônsul, que era o quê? Era o pessoal da justiça romana, era o pessoal de Roma que estava nessas cidades. E como eles iam ali e dominavam as cidades, eles eram a lei absoluta sobre aquelas cidades, eles liberavam os cultos, né? O culto a deuses, né? Diversos outros tipos de cultos. Eles tinham liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo essa liberdade religiosa que as pessoas nas cidades onde Roma invadia e tomava, ao mesmo tempo que eles tinham essa liberdade religiosa, eles precisavam ainda prestar contas e não podiam de maneira alguma a religiosidade deles, ou a religião que eles seguiam, em algum momento superar a lei de Roma ou dizer algo contra a lei de Roma. Então o que a maioria desses judeus fazia quando eles levavam essas críticas ou essas acusações ao governo romano daquele local era assim: olha, eles estão tentando quebrar a lei de Roma. Que eles sabiam que quando eles falavam isso, Roma ficava como? Olha, vocês não podem fazer isso. Nós somos a justiça absoluta, a lei absoluta desse local. Eu não me importo que Deus vocês estão pregando, eu não me importo que vocês estão vivendo, portanto que não intervenha, não venha interferir com o estilo de vida romano. Então o que esses caras estão fazendo é, olha, ele está falando que nós temos que adorar a Deus da maneira contrária à lei. E não está falando aqui sobre a lei dos judeus, está falando aqui sobre a lei de Roma. Então, ó, ele está pedindo para que nós adoremos a Deus, mas isso está indo contra a lei de Roma. E aí o que acontece naquele momento? Quando Paulo, verso 14, agora vamos ver a resposta que Galho dá, o procônsul de Acaia dá para eles. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam um problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, porque agora, lembra quem era o chefe da sinagoga? Que era aquele, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele aqui. Deixa eu achar. Crispo, achei. Crispo, que era o chefe da sinagoga, antes ele aceitou a mensagem, então agora não era mais ele, porque ele não tinha como ser chefe da sinagoga, né? Se agora ele aceitou a mensagem da cruz, se ele aceitou a mensagem de Jesus como Messias. Então ele sai e agora tem esse outro rapaz que é Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Então agora eles viram que não conseguiram atacar a Paulo, então o pessoal se aproveita desse momento onde o procônsul Galho está meio que, ok, eu não vou, se é questões religiosas, tratem vocês mesmos, portanto que não esteja interferindo no estilo de vida romano, tratem vocês mesmos. Então o que acontece ali agora é que eles aproveitam esse momento e pegam Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancam diante do tribunal. Quando eu estava dando uma estudada sobre isso, alguns estudiosos acreditam que talvez seja porque Sóstenes já estava seguindo os passos de Crispo, do chefe anterior da sinagoga, porque normalmente quando o chefe da sinagoga saía, já tinha um discípulo que caminhava próximo dele, que provavelmente era aquele que seria o próximo chefe quando esse se aposentasse. Então provavelmente Sóstenes era um discípulo de Crispo, que já caminhava muito próximo dele. Então os estudiosos acreditam que provavelmente Sóstenes já estava também no caminho de aceitar a mensagem. Então o que acontece agora é que eles falam assim: vamos aproveitar que Galho não está prestando atenção em nada, o procônsul não está se ligando nas questões religiosas, está deixando que nós tomemos as nossas próprias atitudes e vamos espancar Sóstenes, né? Verso 18. Ver o horário? Ok, ainda temos tempo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Mais uma vez, indo para a sinagoga e debatendo com os judeus. Eu falei ali atrás sobre a questão da inveja, né? E essa semana eu estava estudando, vou voltar um pouquinho sobre essa perseguição, que todos os textos, a maioria dos textos, não vou dizer todos, mas a maioria dos textos, quando há perseguição aos apóstolos, aos discípulos, o texto bíblico faz questão de dizer
que é por causa da inveja. Né? Falei, por causa da inveja que tinham, fizeram isso, e por causa da inveja fizeram isso. E Deus me falou algo muito interessante. Eu estava lendo Mateus no meu devocional, e eu cheguei no texto onde Jesus está diante de Pilatos. Né? E olha só o que Mateus vai dizer, Mateus capítulo 27, verso 17 ao 18. Eu sei que não tem nada a ver com Atos, nós estamos indo para Mateus, mas é interessante ver essa questão da inveja que nós vemos tanto em Atos. A maioria das perseguições começando em inveja. Eu já falei sobre isso nos outros vídeos, como nós devemos combater isso, mas olha que interessante. Mateus 27, capítulo 27, verso 17 e 18. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então olha só, ele vai falar, aquela hora onde ele está ali com Jesus, o pessoal está querendo que ele condene Jesus, ele fala, ok, então vamos fazer o seguinte, eu tenho que soltar um preso todo ano, vocês querem que eu solte Barrabás ou que eu solte Jesus? E aí ele fala, vírgula, ele fala, chamado Cristo. E nós sabemos que Cristo não é o nome de Jesus. Né? Jesus Cristo não é o seu nome, o nome dele é Jesus. Cristo é a unção que está sobre ele. Cristo é a unção, o nome dele não era Jesus Cristo, como o meu nome é Bruno Monjardim. Não, o nome dele era Jesus e Cristo é a unção. Então quando eles falam Jesus Cristo, é Jesus o Messias, a unção, é a unção do Messias que está sobre ele. Então Jesus chamado Cristo, porque, e aí olha o que o texto vai falar. Aí ele faz esse discurso, querem que solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo, e aí o texto continua. Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então, na verdade, olha que interessante, quando Pilatos ele fala isso, ele está falando para ele assim, Jesus chamado o Cristo, e aí o texto fala, porque sabia que o havia entregado por inveja. Então, isso nos mostra que as pessoas têm inveja da unção, a unção que está sobre nós. As pessoas têm inveja da unção que está sobre aqueles que seguem a Jesus, sobre aqueles que entenderam a mensagem da cruz. A inveja de perseguirem a Jesus não foi porque ele simplesmente era Jesus, mas é porque ele era o Cristo. Era a inveja de ele ser o Cristo, aquele que carrega a unção de Deus. Essa era a inveja que as pessoas tinham. Essa era a inveja que eles tinham. E isso se reflete em Atos o tempo inteiro. As pessoas perseguindo Paulo, as pessoas perseguindo Estevão, as pessoas perseguindo os discípulos o tempo inteiro. E o texto sempre fazendo questão, por inveja perseguiram, por inveja caluniaram. Eles têm inveja da unção que está sobre nós. Já falei isso em outros vídeos, mas falo mais uma vez, quando você for perseguido, provavelmente as pessoas estão com inveja da unção que está sobre a sua vida. E por isso que a Bíblia não fala pra gente fazer, sabe o quê? Não fala pra gente... Bom dia, Alessandro. Não fala pra gente ir atrás deles, né? E dar o troco. Olha, se estão te perseguindo, xinga eles. Se estão te perseguindo, bate neles. O que ela fala? Ore por eles. Porque a unção que está sobre mim, eu vou lançar sobre ele. Porque se eles têm inveja da unção que eu tenho, eu vou lançar a unção que eu tenho sobre eles. É assim que nós combatemos perseguição. Por isso que a Bíblia nos manda, ore pelos que te perseguem, ame os que te perseguem, para que a unção que está sobre você, que é o que causa inveja neles, seja lançada de volta para eles. Então, enfim, saí um pouco do tema aqui, mas vamos lá. Verso 18, nós já lemos, Paulo permaneceu em Corinto, tá? Verso 20, aí ele foi para a sinagoga de novo. Pregar mais uma vez para aquelas pessoas. Já estamos finalizando, ok, gente? A gente provavelmente... Acho que a gente consegue terminar o 18. Eu vou esticar um pouquinho e a gente termina o 18. Pedindo eles que ficasse mais tempo. Olha, essa parte também é forte demais. Olha aqui. Então, ele saiu, foi para Éfeso. Chegou em Éfeso, deixou Áquila e Priscila e foi direto para a sinagoga, como ele sempre fazia. Pregar para aquelas pessoas. Aí verso 20. Pedindo que ele ficasse, agora o pessoal de Éfeso está pedindo para que ele fique. Gente, olha isso, ele sempre é perseguido. Agora o pessoal está falando, fica conosco, né? Mas que ele ficasse mais tempo, só que ele não cedeu. Mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Olha que interessante, Paulo, que provavelmente o desejo do seu coração era ir para um lugar, pregar a palavra e ser aceito. Porque se você já pregou a palavra, você sabe disso. Quando você prega para alguém, essa pessoa aceita, é uma alegria que você fala, caramba, o que eu preguei foi aceito.
O que eu preguei foi aceito. Que bom, o meu trabalho foi concluído, o meu trabalho foi bem recebido, né? Só que Paulo, lógico, a gente sabe que sempre alguns aceitam, mas a maioria das vezes há perseguição. O texto aqui nem fala sobre perseguição. Fala que o pessoal falou, Paulo, fica conosco. Só que ele falou, não vou ficar, não cedeu. E aí ele fala essa frase, voltarei se for da vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu aprendi? O que Deus falou comigo nessa parte? O nosso sucesso não está na aceitação. O nosso sucesso está em fazer a vontade de Deus. Vocês conseguem entender a diferença? O nosso sucesso não está na aceitação do que fazemos, mas está em fazer o que Deus quer. Em fazer a vontade de Deus. Paulo entendeu, ok, minha mensagem foi aceita, ok, querem que eu fique, ok, posso virar uma estrela aqui, posso virar um grande pregador nesse lugar. Olha, todos me amam, querem até que eu fique mais. Mas calma aí. Se for da vontade de Deus, eu fico. Se for da vontade de Deus, eu volto. Talvez você esteja num lugar pregando ou cuidando de vidas ou fazendo o seu trabalho, qualquer que seja, e as pessoas não estão te aceitando, mas talvez seja a vontade de Deus você não estar ali nesse momento. E fazer a vontade de Deus é a melhor coisa. Ou talvez é o contrário, como aconteceu com o Paulo. Você está fazendo tudo muito bem. As pessoas estão te amando, você está naquela zona de conforto, vamos chamar assim, onde todo mundo te quer ali, todo mundo te elogia, todo mundo te ama, e Deus fala assim, ei, sai desse lugar e vai para outro lugar. Sai desse lugar. Eu passei por isso, há um tempo atrás, quando eu tive que abrir mão de muita coisa para ir viver o sonho de Deus para minha vida, e morar fora. A gente estava num momento incrível na igreja que nós servíamos, na liderança, com as células, com tudo que nós fazíamos. Estávamos muito bem, com casa, com tudo. Mas Deus falou assim, sai desse lugar e vai para outro lugar. Eu não quis naquele momento colocar as minhas expectativas e achar que sucesso é ser bem recebido ou fazer muito bem aquilo que eu faço, mas o maior sucesso é ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que o que eu vivo hoje, é porque eu ouvi essa voz, que foi contra tudo que o meu eu queria, mas que ainda assim me fez entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não são as minhas vontades, mas a vontade dele. Então Paulo entendeu isso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Mais uma vez, Paulo voltando para Antioquia, para o lugar que o enviou, passando por Antioquia, o lugar que o enviou, e fortalecendo os discípulos. O cuidado com aqueles que nós ganhamos para Jesus, o cuidado com aqueles que nós pregamos a mensagem. Não é só gerar filhos, é cuidar de filhos. Paulo voltando e fortalecendo todos aqueles irmãos pela região da Galácia e da Frígia. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então nós vemos aqui que ele não conhecia o batismo com o Espírito ainda, só o batismo de João, mas ainda assim era um homem fervoroso, homem que pregava, conhecia, tinha a palavra, ensinava com exatidão acerca de Jesus. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então agora Áquila e Priscila chamam ele para sua casa e começam a fazer um discipulado com esse rapaz, que agora com tanto fervor tem pregado a palavra de Deus. Querendo ele ir para cá, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então agora nós vemos um novo nome na história, que vamos ver mais à frente de novo, Apolo, que aparece assim tão repentinamente, mas com fervor, com paixão, e que pregava fervorosamente com os judeus, os convencendo que aquele Jesus, o qual eles crucificaram, esse era o Messias, esse era o Cristo. Ok? Então, terminamos o capítulo 18. Amanhã, então, começamos novo no capítulo 19. E amanhã é o nosso último dia da semana com o Drops. Mas nós voltamos semana que vem, na terça, com mais o estudo de Atos.
E hoje à noite nós temos o nosso Viva Drops em inglês, hein? Se você quer ouvir uma palavra de Deus em inglês, um devocional incrível, não perca, às 9h58 da noite, horário de Lisboa, Portugal, nosso Viva Drops em inglês. E amanhã nós temos o nosso Connect, são as nossas células, nossos grupos pequenos, o nosso Connect Online, às 10 horas da noite, horário de Lisboa, Portugal. Então você está convidado também para participar conosco. Se você quiser participar, entra aí, pede o link para nós, ou vai na nossa bio e clica lá que vai te lançar também para o grupo do Telegram, para você também receber todas as informações, eventos que nós teremos, enfim, todas essas coisas, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Jô, li aqui, fico feliz que Deus tenha confirmado no teu coração certas coisas, fico muito feliz por isso. Agradeço a todos aí do Clubhouse também, a Cris, o Alessandro, que estava conosco aí no Clubhouse, pessoal no Instagram, foi bom demais estar com vocês mais essa manhã e amanhã estamos juntos para mais uma, tá bom? Tchau, tchau, uma boa quinta para vocês, Deus abençoe a todos, até mais.